Olá pessoal, tudo bem? Professor Éder que vos fala, espero que todos estejam bem. Estamos aqui em mais um vídeo, agora com exercícios de radiciação, né? No anterior fizemos potenciação, agora serão 10 de radiciação. Alguns vou fazer, outros só vou indicar. Então vamos lá, vamos ver o que a gente apronta aqui. Exercício 1. Exercício 1 diz quanto é raiz quadrada de 12 elevado a 12. Cálculo de raiz, de certo modo geral, quando a gente tem uma raiz com índice ou um expoente muito grande, vale a pena fazer recurso de uma propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho raiz de índice n de a elevado a m, isso é a elevado a m sobre n. Ok? Essa propriedade aqui eu vou fazer uso dela. Lembrando, eu tenho aqui uma raiz quadrada índice 2, não aparece, né? Mas a gente sabe que quando não tem índice é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 12 elevado a 12, isso vai ser 12 elevado a 12 sobre 2. 12 elevado a sexta. Acabou. Pronto, podemos ir embora? Só que não. Tem um problema aqui, que é a resposta. Então, nós não temos a resposta que obtivemos ali, pelo menos assim, não estritamente. Qual que é o segredo? O segredo é mexer um pouquinho o 12, fazer uma decomposição em fatores primos, dividir 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Feita essa decomposição, então ali eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, isso elevado a 6. E aí, só procurar, ver qual que é a resposta certa, analise bem, use as propriedades e passamos para o 2. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa M. Interessante, né? Existe então uma relação entre a superfície corporal e a massa. Como elas se relacionam? Relacionam através de uma fórmula: A é igual a K vezes M elevado a 2/3, onde o K é uma constante positiva qualquer. Muito bem, então nós temos ali a expressão, está aqui a fórmula, nós vamos usar. Se no período da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa corporal, né, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal desta pessoa, desse indivíduo. Então vamos lá. Nós temos então o quê? Nós temos que o A', eu vou chamar de A', a massa corporal desta pessoa de maior idade, né? Massa corporal da pessoa de maior idade. Esse A' vai ser K, que multiplica 8 vezes a massa quando estava na infância, né? Uma criança, no caso. 8 vezes M, né? Aqui, o que eu vou fazer uso? Eu vou fazer uso de uma propriedade que diz o seguinte, que A vezes B elevado a N, você pode distribuir A elevado a N vezes B elevado a N. E na mesma tacada, eu vou lembrar que o produto é comutativo. Se o produto é comutativo, eu posso fazer isso como sendo B elevado a N vezes A elevado a N. Então, a superfície corporal dessa pessoa adulta, né, pessoa de maior idade, né, jovem, ela é K vezes M elevado a 2/3 vezes 8 elevado a 2/3. E a questão é, o que expressão é essa? Essa expressão é a superfície corporal da pessoa de massa M.
né? Então, a pessoa, a superfície deste indivíduo, a superfície corporal desse indivíduo na maioridade é a sua superfície na infância, certo? Multiplicado por 8 elevado a 2 terços. Ou seja, ela vai ser 8 elevado a 2 terços vezes maior, né, na idade adulta. E aí vem o final da conversa, é pensar o que é esse 8 elevado a 2 terços. Novamente, vou fazer uso daquela boa e velha propriedade que diz o seguinte, que raiz de índice n, na verdade eu acho que eu copiei ela aqui, vou usar ela de novo. Aquela aqui. Vou usar esta aqui. Raiz de índice n de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Então, basta pensar o que é isso. 8 elevado a 2 terços. Isso é raiz cúbica de 8 ao quadrado. Calculando isso, a conta acaba. E esse é o por quanto ela será multiplicada, né? Esse é o fator de multiplicação da superfície corporal desta pessoa. Muito bem. Exercício 2. 2 já foi, né? Exercício 3. Exercício 3 eu dei como algumas dicas, né? Você transformar isso aqui numa fração, substituir lá e fazer as contas. Fazer de uma maneira bem mais calculista e calcular mesmo. Agora eu vou fazer um pouco mais de teoria, um pouco mais algébrica. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou lembrar de produto notável. A mais B ao quadrado e A menos B ao quadrado. Os dois produtos notáveis que eu preciso para essa conta. Para o produto notável A mais B ao quadrado, isso é primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Esse aqui é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Eu vou fazer uso disso aqui e aqui, só na parte interna aí. Eu vou dizer para você que ao invés de escrever x ao quadrado menos 10x, eu vou escrever x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 25, é um quadrado perfeito, 5 ao quadrado. Resta saber quem que é o primeiro e quem que é o segundo. Repare que o primeiro elemento aparece ao quadrado e o segundo elemento aparece ao quadrado. Aqui o primeiro elemento tem o x ao quadrado, então o candidato ao primeiro elemento é x. Como é que eu tenho 5 ao quadrado? O candidato ao segundo elemento é 5. Para que isso seja verdade, você tem que conferir se as expressões são compatíveis, né? São equivalentes as duas expressões. X ao quadrado menos 10x. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5. Se você somar, se você multiplicar 2 vezes x vezes 5, isso dá 10. Como tem menos, menos 10x. E 5 ao quadrado, 25. Ou seja, essa expressão que está aqui, dentro da raiz, da primeira raiz, é a mesma expressão aqui. E essa expressão pode ser reescrita como sendo x menos 5 ao quadrado, que é o segundo produto notável que eu apliquei aqui, que você está nesta, você tem isso, e está passando para essa escrita aqui, a menos b ao quadrado. A segunda raiz apresenta exatamente não, mas praticamente a mesma coisa. Você tem praticamente a mesma coisa com uma mudancinha sutil, que é aqui o sinal de mais. Esse sinal de mais, mudando aí no segundo termo, vai gerar o seguinte, isso então vai ser x mais 5 ao quadrado. Ótimo, então nós temos ali uma raiz, quadrada de x menos 5 ao quadrado, menos outra raiz quadrada de x mais 5 ao quadrado. Essa conta algebricamente assim, né, ela é bem perigosa por conta exatamente desta raiz quadrada e dentro um termo ao quadrado. Posso cortar simplesmente aqui assim, fazer, cortei raiz quadrada, o termo ao quadrado, cancela. Essa fala, ela está um pouquinho errada,
Na verdade, não só um pouquinho, ela está bem errada. Se você não levar em conta o fato de uma propriedade que diz o seguinte, que raiz enésima de a elevado a n, isso aqui tem duas possibilidades, né? Ou seja, isso aqui pode ser módulo de a se o n é par, e a se o n é ímpar. Ou seja, quando você tem o n ímpar, pode cortar, né? Não muda nada. Mas quando você tem o n par, o que sai da raiz é o módulo. O que sai da raiz é o módulo de A. Não lembro o que é módulo de A. Módulo de A, entenda assim. Você tem a reta real, você tem a origem da reta real, 0. Quando você fala módulo de A, você está querendo dizer a distância que o A tem até o 0. Né? Isso que é módulo de A. O legal é que módulo de menos A e módulo de A tem a mesma distância até o 0. Né? Por isso, formalmente, às vezes a gente define módulo da seguinte forma. O módulo de x é definido como o próprio x, se esse x for maior ou igual a 0, e menos x, se esse x for menor que 0. Tá? Então, tem duas condições possíveis aí. Exemplo, se você tiver o módulo de 5, qual é a distância do 5 até o 0? 5. Se tiver um módulo de menos 3, qual é a distância do menos 3 até o 0? 3. Né? Ficou com dúvida? Faz a reta numérica, marca os pontos, 2, 3, 4, 5. Do 5 até chegar ao 0, quantas unidades eu tenho? Menos 1, menos 2, menos 3. Do menos 3 até chegar ao 0, quantas unidades eu tenho? Então, isso é o conceito de módulo. Tendo esse conceito em vista, e levando em conta a propriedade que eu disse, que você pode cortar quando for ímpar o índice e o expoente, e quando for par sai em módulo, aqui eu posso cancelar, mas o que vai sair da raiz é um módulo de x menos 5. E o que vai sair daqui é o módulo de x mais 5. Né? Esse é o módulo. Esse erro do módulo acontece muito, um erro quando você está resolvendo a equação e de repente você tem que extrair raiz quadrada dos dois lados. Isso acontece muito, o esquecimento dessa expressão. Deixa eu só finalizar a conversa dessa e eu falo sobre a outra. Aqui, a conta acaba praticamente. Eu quero que você então substitua o 3,75 aqui no lugar do x e aqui também, nos dois lugares aí. E lembre que você está no módulo. Então aqui vai ficar 3,75 menos 5. Isso vai dar um valor, mas eu não quero esse valor, eu quero um módulo desse valor. Ou seja, a sua distância até o 0. Mesma coisa aqui. Aqui vai trocar o 3,75 mais 5, vai dar um valor. Eu quero esse valor, né? Não quero esse valor, eu quero um módulo desse valor. E aí você subtrai um do outro. Subtrai esse desse e vai chegar a um possível resultado aqui. Esse foi o 3. Sobre a história de extrair raiz quadrada, por exemplo, digamos que eu tenho uma expressão assim, né? X mais 5 ao quadrado igual a 36. Como é que você resolve isso? Eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados. Extrair raiz quadrada aqui e extrair raiz quadrada aqui. Então aqui, x mais 5 igual a 6. Pronto, acabei de cometer um erro. Que erro que eu cometi? Eu simplesmente cortei a raiz, tirei de dentro da raiz o x mais 5. Isso não é fato, porque quando o índice e a raiz é par, isso sai em módulo. Sai em módulo. Tá, mas qual que vai ser a diferença? A diferença é que um módulo, um elemento, né, um módulo dando 6, esse elemento aqui de dentro, ele pode ser o próprio 6, ou ele pode ser o menos 6. Por quê? Se for módulo de 6, dá 6. Mas se for módulo de menos 6, também dá 6. Certo? Então eu tenho duas possibilidades aqui. Uma expressão dessa tem a possibilidade de ser
x igual a 1, né? Ou x igual a menos 12. Menos 12 não, né? Ô louco, menos 11. Disfarça. Faz de conta que vocês não ouviram isso. É menos 11. Ok? Então tem duas possibilidades. Menos 11. Menos 11 tira 5 dá menos 6. E 1 mais 5 dá 6. É comum, é muito comum, que ao invés de falar isso que eu acabei de dizer, se diga somente assim, ó. Extrai raiz quadrada. Extraiu raiz quadrada indica como sendo mais ou menos, né? E aí tem isso dando 6 ou dando menos 6. Mas o motivo desse mais ou menos, não é que fique claro aí, esse motivo mais ou menos vem da ideia do módulo, tá? Não da ideia da raiz. Muito bem, comentário à parte. Isso aqui é só um comentário extra. Aqui, exercício 4. Exercício 4, ele já começa de cara com com a observação que eu fiz ali anteriormente. Lembrando, raiz de A elevado a N, raiz de índice N de A elevado a N, isso é módulo de A se o N é par. Se o N é par. Então, como é que sai de dentro da raiz esse menos 3? Ele sai em módulo. Menos 3. Módulo de menos 3 é a sua distância até o zero. Agora aqui, vale muito a pena pensar o seguinte, eu tenho menos 1 elevado a 6. Quando eu elevo um número negativo a um expoente par, né, aí tem uma propriedade que fala assim, A elevado a N é maior que zero sempre, se o N é par. Não é maior ou igual a zero se você pensar que o A é zero. O maior ou igual a zero se o N é par. Vale muito a pena pensar. Menos 1,2 elevado a zero. E esse aqui, né, é aquela história, né? Você tem raiz cúbica de 4 a sexta. Então, o expoente vira numerador, o índice vira denominador. Você tem 4 elevado a 6 sobre 3. 6 sobre 3 é uma fração aparente. Não é porque fração aparente, porque ela representa um número inteiro. Ok? E aí você fecha o 4. Você fecha o 4. Exercício 5. Exercício 5 apresenta um produto de raízes. E aí, novamente, eu vou fazer o uso de propriedades que diz o seguinte. Se eu tenho A vezes B, né, dentro de uma raiz enésima, raiz de índice N, eu posso separar esse produto, raízes de índice N de A, raiz de índice N de B. Ok? Aqui eu não vou separar, e sim vou juntar. Vou juntar esse produto. Eu vou colocar isso tudo dentro de uma raiz só. Então vai ficar 5 mais raiz de 5, que multiplica 5 menos raiz de 5. Qual que é a vantagem, nesse caso, de colocar tudo em uma raiz só? A vantagem de colocar tudo em uma raiz só é que eu posso fazer uso de um terceiro produto notável, né, o último de grau 2, eu usei 2 anteriores ali, que é esse aqui, a soma pela diferença. A soma pela diferença é o produto de A mais B por A menos B gera A ao quadrado menos B quadrado. Ok? E se você olhar essa expressão aqui, essa expressão, o A quem faz o papel de A é o 5 e quem faz o papel de B é o raiz de 5. Então essa expressão é o produto da soma pela diferença. Então isso vai ficar uma raiz quadrada do primeiro ao quadrado menos uma raiz quadrada de 5 ao quadrado. Né? Lembrando a história do módulo aí, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse cara aqui sai em módulo, mas ele é positivo, então não vai ser muito problema. Nesse caso, 5 ao quadrado, 25, menos, aqui eu cancelo, e sai módulo de 5, tá? Módulo de 5. Módulo de 5 é o próprio 5.
E aí é só achar a resposta que ele representa ali. E fechou mais um. Exercício 5 foi. Exercício 6. Exercício 6, ele mostra o número menos 1 sobre 243. Isso elevado a A. E o A é menos 2/5. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que A sobre B elevado a menos N, um N positivo, isso é B sobre A elevado a N. Ou seja, quando você inverte a base, troca o sinal de expoente. Inverteu a base, troca o sinal de expoente. Isso é muito útil quando o expoente é negativo. Não faz muito sentido a gente calcular, né, no caso, usando o negativo a potência. Com expoente negativo, no caso. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter a base. Logo, o sinal de expoente troca. Tem uma coisa que não precisa ser colocada. Eu tenho agora 243 sobre 1. Isso é menos 243, tá? Isso elevado a 2/5. Novamente, vou fazer uso agora da transformação que diz o seguinte, que menos 243 elevado a 2/5 é raiz de índice 5 de menos 243 ao quadrado. Ok? Como 243 ao quadrado é um número muito grande, o que eu aconselho? Fatoração. Eu vou fazer uma decomposição em fatores primos do 243. Vou dividir por 3, dá 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado à quinta potência. Então, eu tenho aqui raiz quinta de menos 3 à quinta. Isso elevado ao quadrado. Aí, como eu tenho também uma propriedade que ajuda nessa hora, e eu gosto dela, que diz que quando eu tenho raiz de índice n de a elevado a m, eu posso calcular a raiz de a e depois elevar a m, né? Vou fazer uso dela aqui e vai ficar assim, ó, raiz de índice 5 de menos 3 à quinta. No caso, o quinto aqui, eu vou escrever até assim, para ficar formalmente correto, né? Porque eu tenho menos 243, o outro jeito estava, esse jeito aqui está certo também, mas eu não, aí não poderia cortar, a gente poderia até discutir porque eu não poderia simplesmente cortar ali, né? Mas vale uma discussãozinha. Poderia se você pensasse como menos 3 sendo menos 1 vezes 3. Mas aqui fica mais tranquilo. Aqui, como o expoente é ímpar, eu posso simplesmente eliminar o expoente. Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Já está mais do que bom. Só terminar aí. Uma boa lógica para terminar. Exercício 7. Exercício 7 é comparação. Você vai ter que comparar. Eu fiz a comparação no vídeo anterior das potências. Eu posso usar até a lógica de potência aqui. Mas, como eu estou no contexto de radiciação, 2 elevado a 1 sobre 2, isso é a raiz quadrada de 2. 2 elevado a 1 sobre 3, isso é a raiz cúbica de 2. Então, quem é maior? Raiz quadrada de 2 ou raiz cúbica de 2? Essa é a pergunta. Não sei como calcular isso. Vamos pensar, tem várias formas. Uma das formas é calcular direto ali, outra é fazer uso de uma propriedade, né, que ajuda a gente a fazer a comparação, que é a propriedade que diz o seguinte: se eu tenho uma raiz de índice n elevado a m, eu posso multiplicar por um p, n vezes p,
o índice e o expoente, com P diferente de zero, tá? Posso multiplicar o índice e o expoente por P. Qual é a vantagem de se fazer essa multiplicação? Eu posso igualar os índices das raízes, né? Eu posso achar como se fosse na verdade, como se fosse não, exatamente o mínimo múltiplo comum entre os índices, né? E tentar fazer tudo ele virar o mesmo índice. Como que eu faço isso? Aqui é índice 2, aqui é índice 3, o MMC entre 2 e 3 é 6, então eu vou multiplicar por 3 aqui, ou seja, multipliquei o índice e o expoente. Multiplico por 2 aqui, por 2 aqui. Isso passa a ser raiz de índice 6 de 2 ao cubo, e aqui raiz de índice 6 de 2 ao quadrado. Ok? Raiz de índice 6 de 8, raiz de índice 6 de 4. E aí fica mais fácil, talvez, para calcular, né? Os índices são iguais, embora se as bases são iguais também, não é difícil calcular, tá, pessoal? Os índices são iguais, a maior raiz vai ser o que tem maior radicando. Se os índices das raízes são iguais, a maior raiz é o que tem maior radicando. Ok? Então aqui eu tenho esse cara maior. No caso das bases, eu podia ter feito esta fala. O que eu falei aqui agora? Eu falei assim, a maior raiz, né, de mesmo índice é aquela que tem um maior radicando. Então, por exemplo, quando eu tenho raiz de índice n de A, raiz de índice n de B, né? Eu tenho que raiz de índice n de A é maior que a raiz de índice n de B, se o A for maior que B. Né? O radicando indica a maior raiz. Isso se os índices são iguais, tá? Agora, eu poderia ter feito essa comparação também com as bases. Desde lá eu tenho raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2. Nesse caso em particular, se as bases são iguais, o menor índice indica maior valor. O menor índice indica maior valor. Então, por exemplo, quando eu tenho raiz de índice n de A, raiz de índice m de A, se o n for menor que o m, a raiz de índice n vai ser maior. Né? Ou seja, há uma inversão aí, né? Há uma inversão. Quanto maior for o índice, menor é a raiz. Quanto maior for o índice, menor é a raiz. Isso comparado com bases iguais. Tá? Aqui, quanto maior o radicando, né, maior é a raiz. Isso comparado com índices iguais. Essa comparação pode ser feita da forma que você preferir. Né? Dá uma pensada na parte quando eu tenho aqui uma base, né, uma base fracionária. Vale a pena pensar sobre isso. A base fracionária gera um problema, né? Que o que eu falei aqui, eu tratei, podia ter comentado, com valores maiores do que 1. Nos comentários anteriores. Será que para valores entre 0 e 1, essa lógica continua valendo? Por exemplo, eu tenho aqui meio, meio elevado a meio. Isso é 1 sobre raiz de 2. Isso aqui nada mais é que 1 sobre raiz cúbica de 2. O que eu disse no vídeo anterior? Que valores maiores geram inversos menores. Né? Se você comparar só os denominadores, este denominador é maior. Logo, esta fração é menor. Né? Existe a mesma inversão que eu comentei lá eu fiz no vídeo anterior, com a base da potência maior que 1 e para a base entre 0 e 1. Tá? Então, vale a pena pensar nos dois jeitos.
Não vou dar mais comentários sobre ela, senão fica muito de boa, né? Um exercício aqui bem legal, eu vou fazer uso desta expressão que ele dá para nós. Ele fala que 1 sobre raiz de A mais raiz de B menos raiz de A, B sobre A. Você pode pensar que aqui tem raiz de 1, não vai mudar nada. Então, vou fazer as parcelas aí. Essa primeira parcela fica assim, raiz de 2 menos raiz de 1, 2 menos 1. Note que eu estou seguindo lá em cima, tá? Eu estou vendo quem faz o papel de A, quem faz o papel de B. Mas isso aqui é raiz de 2 menos raiz de 1. Agora, esse aqui, essa segunda aqui, essa segunda expressão aqui, segunda parcela, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2 sobre 3 menos 2. Isso é raiz de 3 menos raiz de 2. Outra vai ficar raiz de 4 menos raiz de 3 dividido por 4 menos 3. Note que embaixo vai ficar sempre 1, né? Não é difícil você já entender a dinâmica da construção aqui. Vai ficar assim, a raiz de 2 menos raiz de 1. Depois, mais raiz de 3 menos raiz de 2. Depois, mais raiz de 4 menos raiz de 3. Depois, mais raiz de 5 menos raiz de 4. Note que eu não fiz essa expressão, eu estou supondo, né? Estou generalizando aí. Isso vai acontecer até raiz de 1000 menos raiz de 999. Né? Tá, qual que é o segredo aqui? O segredo é perceber que eu tenho algumas coisas se anulando nessa soma. Por exemplo, raiz de 2 com menos raiz de 2. Raiz de 3 com menos raiz de 3. Raiz de 4 com menos raiz de 4. Vai ter alguém que anula o raiz de 5. O próximo termo tem o cara que anula o raiz de 5. Do mesmo jeito, tem um cara que anula o menos raiz de 999, que é o termo antes dele. Quem que é o termo antes do último termo? O penúltimo termo é raiz de 999 menos raiz 998. Né? Eu vou anular com esse. E assim, sobrando somente 2 camaradas nessa expressão gigante. E aí eu paro por aqui e ver como é que você termina essa conta. Sobra 2 expressões, 2 elementos aí nessas expressões. Exercício 9. Exercício 9, ele pede para assinar que tem a afirmação correta. Tem alguns que são muito errados, outros que são pegadinhas. Por exemplo, esse. Esse aqui, 2 vezes A menos 1, tudo isso vezes B. Note que quem está elevado a menos 1 é só o A, somente o A. Então, isso é 2 vezes 1 sobre A vezes B. Não precisa nem do parênteses mais, né? Porque só foi colocado para separar a expressão aí. Então, isso aqui é 2B sobre A. 2B sobre A. Logo, falso. Né? Não é aquilo ali. Observe que eu poderia ter aquilo ali, sim, como resposta, se eu tivesse uma simples mudança assim, ó. Bastava que o menos 1 estivesse fora do parênteses ali. Se o menos 1 está fora do parênteses, isso aqui vai ser invertido, né? O inverso de 2A é 1 sobre 2A. E aí sim, você tem exatamente o que está ali. Ok? Procura a verdadeira aí. Confere cada uma delas. Vale a pena muito ver onde está o erro de cada uma delas. Lembrando, essa aqui é muito errada, né? Essa aqui é muito errada. Falei isso no vídeo anterior, vou falar de novo. Porque para isso aqui ser verdade, teria que ser verdade isso. Isso aqui é muito falso mesmo, não é igual. Toma cuidado com essa expressão. Para terminar o nosso vídeo, você tem aqui umas
expressões de raiz para calcular, diretas. Se você não conseguir extrair ela totalmente, não sei se é o caso, extraia parcialmente, faça a fatoração, decomposição em fatores primos. Aqui, muita gente tem dificuldade em fração, não sofra. Raiz de 9 sobre 16 é raiz de 9 sobre raiz de 16, não sofra, calcule em cima e embaixo. Aqui, toma cuidado, isso aqui é raiz da soma dos dois, né? Não vai cometer o mesmo erro que eu estou dizendo ali em cima, falar que isso aqui vai gerar, de certo modo, algo assim. Não vai, tá? Isso é falso, muita mentira. Então, apenas cuidado com isso, cuidado com as contas, faça a decomposição em fatores primos, né, de todos os elementos envolvidos, que a conta se torna um pouco mais simples. Encerramos por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!